Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar brevemente sobre oração e sobre os fundamentos da fé cristã, ou melhor, os fundamentos da igreja cristã, da igreja de Cristo. E o texto que eu quero ler com os irmãos está no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 12. E o texto diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. O primeiro aspecto, então, que eu quero observar com você é acerca do comportamento de Jesus Cristo. Ele estava por chamar os seus discípulos, aqueles que seriam os seus apóstolos, aqueles que seriam o fundamento da igreja na nova aliança. E ele então, diz o texto, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Assumiu a natureza humana e conviveu na condição de ser homem e também plenamente Deus. Mas podemos observar que o comportamento de Jesus ele é extremamente emblemático, ele é extremamente simbólico, ele é um exemplo para a minha vida e para a sua vida. A gente vai ver que em vários momentos Jesus se retira para orar. Quando estava para ser levado, preso no Getsemane, aquilo que Jesus está fazendo é orar, ele está orando, clamando ao Pai. Então, Jesus nos deixa um exemplo, uma indicação de que, clara e evidente, que nós devemos orar mais, que devemos orar sempre, que devemos buscar intimidade com Deus. Mas, sobretudo, em momentos onde nós temos que tomar decisões, em momentos onde temos que fazer escolhas, precisamos mortificar a nossa carne e sermos guiados pela vontade do Pai. É isso que Jesus quer nos ensinar. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu me precipitei, muitas vezes eu falei indevidamente, muitas vezes eu escolhi equivocadamente, muitas vezes eu tomei decisões equivocadas, e isso é fruto de escolhas, decisões, comportamentos guiados pelo meu coração. E é exatamente isso que em Cristo Jesus nós devemos evitar. Jesus estava fazendo algo que era importante, que traria consequências para a história da humanidade. Os apóstolos seriam então os fundamentos da Igreja de Cristo, e ele estava buscando a presença do Pai. E fica então esta exortação para a minha vida e espero que para a tua vida também. Busquemos a face de Deus. Não falemos precipitadamente, não tomemos decisões precipitadas e busquemos a presença do Pai, sobretudo quando tivermos que fazer escolhas e tomarmos decisões. O nosso coração é extremamente enganoso. As nossas paixões muitas vezes nos guiam. Elas precisam ser mortificadas e a nossa vida precisa ser guiada pela ação do Espírito. Não confie nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas vontades. Elas são falíveis. Busque a presença do Pai. O outro aspecto é que eu quero compartilhar com você, meus irmãos, é que Jesus estabeleceu os 12 apóstolos. E sabemos, e o texto mostra, que entre esses 12 havia um traidor, Judas Iscariote. Eu entendo, e muitos também concordam comigo, que esta vacância foi preenchida pela presença do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, e ele é chamado assim de apóstolo, seria então aquele que complementaria, na verdade, os 12 apóstolos, fundamentos da igreja cristã. E o que eu quero terminar este vídeo compartilhando com você é que não existe uma outra igreja que não seja fundamentada nos profetas e nos apóstolos. Estas
estes são os sinais da igreja de Cristo Jesus. Se você gostaria de estabelecer uma outra igreja, você gostaria que a igreja fosse de uma outra forma, se você gostaria que a igreja tivesse uma outra configuração, você está pensando numa outra igreja que não é a igreja de Cristo. A igreja hoje é uma igreja apostólica, e os apóstolos se fundamentaram nos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então não existe uma outra igreja, existe uma igreja apostólica. Esta é a igreja de Cristo Jesus. Se você não concorda, se você gostaria que fosse de uma outra forma, você na verdade está negando aquilo que Deus estabeleceu. Então, que fique claro que não existe uma outra igreja senão uma igreja apostólica. E quando refiro-me a uma igreja apostólica, não estou aqui dando nenhuma anuência à presença de apóstolos nos nossos dias. Os apóstolos a quais eu me refiro são os apóstolos do primeiro século. Estes a quem Jesus chamou e deu autoridade em falar em seu nome e fazer sinais e prodígios segundo a sua vontade, que estavam, inclusive, referendados pelo próprio Deus em Cristo Jesus para escreverem segundo o Espírito Santo e deixarem a palavra de Deus registrada para a igreja de Cristo. Então, são esses dois aspectos neste vídeo de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês. Parecem coisas que são separadas, mas elas estão diretamente relacionadas. A igreja de Cristo, a igreja apostólica, é uma igreja que age segundo Cristo. Logo, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a orientação do Pai e que não é guiada pelo seu próprio coração. Se você tem agido diferente, se você tem aberto mão dos aspectos apostólicos da igreja, se você tem buscado outras revelações, se você tem buscado outros ensinos que não são ensinos apostólicos, reconsidere, pense, olhe para a Bíblia, entenda aquilo que Deus tem nos ensinado. E se você não tem vivido uma vida de oração, que o Senhor Jesus Cristo possa mover o nosso coração, que o Santo Espírito nos faça olhar para a pessoa de Cristo e nos faça mais dependentes dele. Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, sobretudo aquelas que são as mais importantes, que sejam sempre tomadas aos pés da cruz, numa rotina de dependência de Deus, falando com o Pai, colocando o nosso coração desejoso que as nossas decisões sejam corretas e para o louvor da sua glória. Fique com Deus, um forte abraço, até um outro Porções do Evangelho.